Olá, eu sou Suzana Freitas e essa é a aula de Zoologia para o segundo ano sobre poríferos. Esse é o nosso tema 3, né? Porífero, que é o táxon das esponjas do mar. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esses seres que inspiraram o criador do Bob Esponja. O Bob Esponja ele não parece muito bem uma esponja do mar, né? Olha a diferença. Olha para um, olha para o outro. Parecem ser bem diferentes, mas é isso aí. O Bob Esponja é inspirado nesses seres aí, os poríferos. Como a gente já falou nas aulas anteriores, esses seres, eles são animais, mas eles são animais basais, ou seja, são aqueles animais que não têm tecidos verdadeiros. Eles não têm uma das características primordiais dos animais, que é a formação de tecidos. Mas mesmo assim, eles são animais bem interessantes. Para começo de história, todo porífero é aquático. A grande maioria deles são marinhos, onde a gente vai encontrar a maior diversidade, mas a gente também encontra alguns poríferos de água doce. Eles na fase adulta são sésseis, ou seja, eles ficam fixos a alguma estrutura. Então, não, porífero não anda. Bob Esponja anda, né? Mas Bob Esponja é uma ficção, né? Os poríferos eles não andam, eles normalmente ficam fixos em corais, tá? Tanto arrecifes tanto os arrecifes de corais como corais rochosos, etc. Eles normalmente ficam fixos a esses locais, tá? Eles são um grupo monofiléticos, apesar de se discutir aí se eles têm várias origens evolutivas diferentes, mas se acredita hoje que eles sejam monofiléticos, ou seja, que eles têm um ancestral comum para todo o grupo. E uma característica que eu já falei para vocês, eles são animais basais, sem tecidos verdadeiros. Vamos para a morfologia dos poríferos. Vejam aqui, eu trouxe essa imagem um pouquinho colorida para a gente tentar entender um pouco. Vamos lá. Primeira parte, a pinacoderme. A pinacoderme é a região externa. É uma camada de célula externa que reveste o corpo desse animal. Então, vou tentar aqui colocar de verde e dizer a vocês, ó, pinacoderme tá de verde, certo? É a questão externa. O mesóilo é essa parte aqui do meio, certo? Ela tá aí em roxa com um rosinha amarelo, sei lá. Essa parte aqui, roxinha do mesóilo. Deixa eu ver, não tem um roxo, tem um. Então, o mesóilo é o que tá aí em roxinho, certo? E a coanoderme, que é a parte mais externa, ela está de azul. Vejam isso daqui de azul, estão vendo? Pronto, isso é a coanoderme, que é uma região mais interna no corpo do porífero. E aí a gente vai ver o que é que isso forma. Primeiro ponto, a gente vai ver a questão dos poros e câmaras. Esse animal aqui em questão, ele tem poros bem simples, né? Eles se abrem para... Eles se abrem aqui para o meio externo por meio de um poro. Vejam que aqui tem uma abertura, estão vendo? Deixa eu passar a borracha aqui. Então, vocês estão vendo aqui essa abertura, né? Esse poro de entrada, que são o quê? A característica principal do corpo dos poríferos. Poríferos nada mais são do que animais com poros. Eles são cheios de poros, ou seja, são aberturas, são buracos. Nada mais isso que são buracos, que transpassam essas 3 camadas. Então, é um buraco que começa na pinacoderme, transpassa o mesóilo e chega, né, transpassa a coanoderme e chega na parte interna, que é o átrio ou espongiocele. Esse átrio ou espongiocele, é o quê? É um espaço vazio, certo? É como se fosse um jarro neoco por dentro, tem as bordas do jarro, né, as paredes dos jarros, e dentro ela é oca. Então, esse átrio ou espongiocele é uma cavidade interna,
oca. E tem a outra cavidade, que é o ósculo, que é uma cavidade superior, por onde sai a água. Então, a água vai entrar pelos poros, passar pelo átrio e vai sair pelo ósculo. Então, o ósculo é essa abertura superior. A espongiocele ou átrio é uma cavidade interna. Os poros são essas aberturas, transpassam. E a gente tem, né, pinacoderme, mesóilo e coanoderme. E aí, a gente tem que a pinacoderme é formada por células chamadas de pinacócitos. A gente vai estudar daqui a pouquinho o pinacócito. O mesóilo ele é formado por células chamadas de amebócitos e também estruturas que são as espículas. A coanoderme é formada por coanócitos. Os poros e câmaras são chamados de porócitos, tá? São células especiais, então. Que eu tenho aqui, ó. Célula, uma estrutura física, tá? Célula e célula, ok? Aí aqui eu já tenho outras definições. Átrios e espongiocele é uma região, é uma cavidade interna, é uma região do corpo dos poríferos. E o ósculo é uma região também, ou seja, uma abertura na parte superior do corpo desse animal. Vejam aqui, né? Porócitos, vejam que o exterior do corpo cheio de poros, cheio de regiões que vai fazer a abertura para que a água entre. Então a água entra pelo poro. Aqui vocês veem a pinacoderme. Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu ver o azul. Então aqui, ó, vocês vão ver a pinacoderme, né? Aqui vocês veem nesse laranjinha aqui o mesóilo. E em amarelo aqui, ó, estão as espículas, certo? Mesóilo, porócito. Aqui é o fluxo de água, espongiocele, o coanócito aqui, os amebócitos aqui, né? A pinacoderme aqui e amarelinho as espículas. Então, ó, o átrio, toda essa região interna, e o ósculo, essa abertura externa. Esse desenho aqui, ele é muito didático, muito bom de ver e de entender a formação do corpo, a morfologia e até função do corpo das esponjas. E aí vamos ver célula por célula, como é que elas se organizam, como é que elas estão dispostas. Então vejam aí coanócitos, amebócitos, pinacócitos, as espículas e os porócitos. Vamos lá. Começando pelo coanócito, ela é uma célula muito especial porque ela é típica de poríferos, ou seja, a gente não vai encontrar ela em outro tipo de animal, certo? Vejam que ela possui aqui um colarinho, vejam aqui de amarelinho esse colarinho, certo? Que é realmente uma sainha, uma coisinha assim. Aqui tem um corpo celular, né? E aqui, ó, ela possui um flagelo. Veja que legal, né? Ela possui o flagelo. E daí o que acontece? Ela bate esse flagelo, ela faz movimentações com esse flagelo e ela vai grudando comidinhas dissolvidas no meio, vai formando os vacúolozinhos e vai passando para as células que estiverem próximas a ela. No caso aqui tem um amebócito. Então os coanócitos, eles são células flageladas, possuem esse flagelozinho. São as responsáveis por promover a circulação da água, certo? Vejam que coisa importante, circulação da água no interior do corpo da esponja. Então, eles são fundamentais para a fisiologia desse animal. Indo agora para o próximo, os amebócitos, né? Lembra ameba, não é isso? O que acontece? Os amebócitos, eles formam o mesóilo, tá? Eles estão na região do mesóilo. E eles recebem esse nome porque eles fazem movimentos ameboides, ou seja, projeções do citoplasma.
Vocês estão vendo aqui, né, essas projeções, esses pseudópodes. Então, é o que ele faz, certo? Ele não tem uma forma, assim, então ele começa a se projetar. Ele tem movimentos ameboides, que eles podem, então, né, fazer essa questão do preenchimento interno do corpo do animal, tá? Então, aqui a gente tem essa função, o preenchimento corporal e a circulação do nutriente. Ele pega os vacúolos vindos do coanócito e ele vai passando e vai distribuindo para os outros também. Então, ele tem muita importância aí também na circulação de nutrientes dentro do corpo do animal. Os pinacócitos são células pavimentosas, ou seja, elas são achatadinhas, certo? Elas são fininhas e achatadas. E elas revestem o corpo do porífero externamente. Elas são encontradas só na parte externa, formando um revestimento, como a gente tem a pele, certo? No caso, os poríferos têm a pinacoderme. Então, são células, né? No caso, a pinacoderme é formada por essas células, os pinacócitos, achatadinhas, ou seja, pavimentosas. Os porócitos, esses são células canais, tá? É como se ela fosse assim, aqui tem a abertura de saída. Por dentro, vamos ver um raio-x dessa célula, né? Por dentro, ela vai ter um canal aqui. Ela vai ter uma passagem por onde a água vai entrar e sair do outro lado. Então, o que vai acontecer? A água vai entrar por aqui, vai transpassar e vai sair pelo outro lado. A grande função dos porócitos é ser um canal para que a água possa entrar para dentro do corpo do animal, que é essa principal fisiologia do corpo desse animal, certo? Para poder, então, ter a entrada de água e as esponjas poderem sobreviver. Espículas são estruturas de sustentação, tá? Então, como é que esse animal faz para ficar firme, né? Para manter a sua forma? Então, ele tem espículas. Elas têm esse formato, elas podem ter formatos, né, só assim, ou podem ter formatos como um estrelado. E elas são formadas de carbonato de cálcio ou de sílica, ou seja, são rígidas, né? São duras. E elas também podem ter, além das espículas, ainda pode ser encontrado associado a essas espículas fibras proteicas de espongina. Espongina é uma proteína especial aí das esponjas, que vai dar uma estrutura um pouco macia, mas vai dar unidade, né, sustentação ao corpo desse animal. A fisiologia dos poríferos, como eu falei para vocês, a grande maioria deles é marinho, né? Todos eles são aquáticos, são marinhos, e eles são filtradores. Então, os coanócitos, eles são os responsáveis por essa filtração. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, do batimento do flagelo do coanócito, e daí ele junta, né, os nutrientes, passa por um vacúolo digestivo e tudo mais, é a grande forma de nutrição desses seres. E reprodução. Eita, a reprodução desses animais podem ser de duas formas. Vamos falar primeiro da reprodução sexuada. Como eu coloquei aqui, ó, gametas. Para se reproduzir sexuadamente, o animal precisa produzir gametas. A grande maioria das esponjas são hermafroditas, ou seja, masculino e feminino no mesmo indivíduo. Então, ele produz espermatozoide e ele também produz óvulo. Normalmente, as esponjas não produzem os dois ao mesmo tempo, tá? Produz uma época uma época outra, e elas podem variar. Tanto o espermatozoide como o óvulo, eles podem ser produzidos pelos coanócitos. Em alguns casos, a gente também vê amebócitos produzindo espermatozoide ou óvulos, principalmente os óvulos podem ser produzidos pelos amebócitos. Quando o gameta ele é produzido, ele é lançado na água, tá? Então, os gametas eles são livres dentro da água, joga-se os gametas na água. O gameta, então, vai entrar pelo fluxo da água dentro do corpo de uma outra esponja. E daí, quando ele entrar dentro do corpo da outra esponja, ele pode, por acaso, encontrar o óvulo.
E daí os dois se juntam, formam um zigoto e etc. Na formação do zigoto, passa por todo aquele processozinho, né, de formação do zigoto, elas vão produzir um desenvolvimento indireto, ou seja, vai ter um estágio larval. É uma larva ciliada, ela vai ficar solta na água, formando o que a gente chama de zooplâncton, vai ficar lá na parte plantônica do oceano, até que ela vai sofrendo metamorfose, e após ela sofrer metamorfose, ela se fixa. E daí, quando ela se fixa, ela começa então a produzir uma nova esponjinha, certo? Fixa ao substrato. Ficou horrível no desenho, tudo bem. A forma assexuada, né? Como eu falei, esses animais, por serem rudimentares, eles também conseguem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, eles não precisam produzir gametas para formar outros descendentes. Podem fazer isso de 3 formas diferentes. Podem fazer por brotamento. Tem aqui uma esponja e nasceu um broto, por exemplo. Aqui é o substrato, aqui tem uma esponja. Não. Nasceu um brotinho aqui do lado dessa esponja. Esse brotinho pode se sair daqui e se fixar pertinho da mãe, né, do porífero mãe. E aqui ela vai ser um novo porífero. Isso é um brotamento. Ou pode acontecer o seguinte, fragmentar. Alguém pisou na esponja, quebrou a esponja todinha. Tadinha. Cada partezinha dessa esponja vai formar um novo porífero. E daí a gente não vai ter uma, vai ter várias. O porífero tem esse potencial de regenerativo total, né? Então cada partezinha dele que se fragmentar é capaz de formar um novo indivíduo, porque o nível de diferenciação celular dele é muito baixo. E tem, por fim, o processo de gemulação, que é a produção de gêmulas, que são formas de resistência. Então, eles criam, né, uma estrutura mais resistente, normalmente quando tem falta de nutrientes, falta de condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Então, ele cria essas formas de resistência, que depois se reproduzem em condições favoráveis, se reproduzem e formam novos indivíduos. E a gente chegando ao fim, vamos falar da importância dos poríferos. Os poríferos, minha gente, eles produzem diversos compostos que são tóxicos, para eles poderem se protegerem, porque afinal de contas eles estão lá, eles são sésseis, eles são imóveis. Se eles não tivessem formas de proteção, eles seriam predados com muita facilidade. Então, ele tem formas de proteção. A maior forma de proteção é esses compostos tóxicos, que normalmente têm ação antibiótica, né, antifúngica e antiviral. E elas começaram a ser estudadas de como é que a gente pode utilizar essa produção desses compostos para uso humano. E daí se descobriu, né, está se descobrindo aí, potenciais de substâncias anticancerígenas para tratar o câncer. Olha que coisa maravilhosa o porífero aí sendo usado para tratar o câncer. Mas parte da nossa história já foi do uso das esponjas. Boa parte para esponjas de banho. Então, antigamente era comum as pessoas adquirirem essas esponjas, né? Acho que não tinham espículas muito rígidas, né? Para não arranhar o corpo, mas essas esponjas macias. Além disso, a gente sabe muito da importância desses animais para o ecossistema marinho, né? A gente sabe que ter diversidade de animais em um ecossistema é muito importante. E daí, de acordo com a quantitativo de indivíduos de uma população de esponjas, a gente pode identificar possíveis desequilíbrios ambientais. Tanto a ausência desses animais como a presença massiva deles podem indicar algum desequilíbrio ambiental. Então, sempre o biólogo fica aí de olho na quantidade de esponjas. E daí eu deixo uma pergunta. Você já viu alguma dessas esponjas? Essas aqui são esponjas mais simples, que elas são bem pequenininhas, elas têm cerca de 2 centímetros cada uma delas. E são comuns a gente encontrar no nosso litoral, incrustadas nas partes de rochas, né, ou de corais. Então não precisa você ir muito longe para ver isso. Em diversas praias do nosso litoral a gente possui esses exemplos. Então, próxima vez que você for na praia,
que tiver pedras na beira-mar, como Gaibu, Pontas de Pedra, Serrambi, enfim, qualquer um desses locais que você encontrar uma praia com pedras, com rocha, com corais, observa, vê se você encontra animais parecidos com isso ou com isso daqui. Se você encontrar, você tá vendo uma esponja no mar. Tá vendo? Não precisa mais olhar para o Bob Esponja e achar que todas as esponjas são daquela maneira. Você pode olhar para essas esponjinhas aí e ver de fato um ser vivo diferente aí na sua frente. E é isso, gente. Até a próxima aula. Cheiro para vocês.